Bom, meus amigos, dos males, o menos pior, né? Vasco 1, Fluminense 1 aí em São Januário. Cano, mais uma vez, ele, né? Sempre ele, a máquina de fazer gols. Salva aí a pele do técnico Ricardo Sapinto e também do Vasco de sair derrotado hoje em São Januário. Mas não muda em nada o panorama do Vasco, pelo contrário, a situação do Vasco ficou mais complicada ainda com a vitória do Sport hoje, frente ao Curitiba, aumentando aí a vantagem do clube pernambucano frente ao Vasco, né? O Vasco agora está a 3 pontos de sair da zona do rebaixamento, com um jogo a menos frente ao Palmeiras ainda a fazer lá em São Paulo. O Vasco agora vai se preparar para a próxima rodada contra o Santos no final de semana. Vamos falar do que foi essa partida, né? O Vasco que, mais uma vez, na falha grotesca do seu Leandro Castan, levou um gol besta, né, cara? O Vasco entregou, já começou o jogo entregando tudo, né? A zaga ali do Vasco muito mal no início do jogo com o Jadson e também com o Leandro Castan, que entregou, na minha opinião, foi um erro clamoroso do Leandro Castan, o gol do Fluminense. Ele é o único culpado do Vasco ter levado o gol hoje e, com certeza, a falha defensiva do Vasco comprometeu e muito a possível vitória do Vasco no jogo de hoje, porque o Vasco ficou apático após levar o gol já no comecinho de jogo. Eu acredito que o planejamento do Vasco era, lógico, não levar gol na partida de hoje e tentar fazer um golzinho aí lá na frente, mas foi ao contrário. O Vasco levou o gol muito cedo, o Vasco tentou todo desorganizado fazer alguma coisa no jogo, né? Dali que tomou o gol, o Vasco não tinha mais organização, já começou o jogo já desorganizado, porque levou o gol logo de cara e o Vasco tentando atacar o Fluminense aos trancos e barrancos, tentando de qualquer maneira ali com o Benítez, Gustavo Torres muito mal. Até hoje eu não entendi o critério da contratação desse jogador, parecia que ele chegaria para ser realmente titular do Vasco e ajudar a nossa equipe, mas o jogador é muito fraco, cara, é muito fraco mesmo. Ele chega a ser pior do que os que já estão no Vasco, como o próprio Vinícius, que hoje foi titular. O Ricardo Sapinto hoje começou mudando o esquema do Vasco, entrando aí no 4-3-3, só que não surtiu efeito, né? Porque a falha defensiva do Vasco no início do jogo comprometeu o resultado hoje da partida, que poderia ter sido favorável para o Vasco. O Fluminense nos minutos iniciais ficou tendo um amplo domínio do jogo, parecia que iria golear o Vasco. O Vasco, mais uma vez, correu sérios riscos de sair com a goleada de São Januário. O Fluminense cansou, né? O Fluminense também é um time bastante limitado. Graças ao seu treinador, eles estão lá em cima, né? O treinador que já foi embora, o Dair Helma. Mas o Fluminense esbarrou nas suas limitações. Aí o Vasco começou a crescer um pouquinho na metade do primeiro tempo pro final. Só que a limitação do Vasco também falou muito alto. O Vasco não conseguiu atacar o gol do Fluminense. Poucas oportunidades. O Germancano tocou muito pouco na bola no primeiro tempo. E na vez que ele tentou, a bola estava no meio campo, ele tentando de arrancada, tentando fazer alguma coisa diferente. Não conseguiu fazer nada, né? No início do segundo tempo, era para o Ricardo Sapinto ter feito algumas alterações no jogo, não fez alterações, não entrou com o Juninho, que era o preferido tanto da maioria dos torcedores vascaínos, acredito eu, porque na minha opinião ele deveria ter sido titular nesse jogo aí, não o Marco Júnior, né? O Marco Júnior hoje foi péssimo, cara, foi sem dúvida nenhuma o pior jogador junto com o Leandro Castan na partida de hoje. Eu vi um lance do Marco Júnior no meio campo, ele sozinho com a bola, ele tentou fazer um rodopio ali, fazer um 360, cara, ridículo, ridículo, ridículo. Ele tocou a bola pro jogador do Fluminense, perdeu a bola. Foi muito ridículo, um jogador profissional que veste a camisa de um gigante como é o Vasco da Gama, fazer essa presepada, fazer esse lance ridículo dentro de campo, um lance bizonho. E na minha opinião, cara, o Vasco tem muitos jogadores limitadíssimos que não vão conseguir salvar esse time do rebaixamento. Mais uma vez eu repito, o Vasco vai perder o Martim Benítez, que é em tese um jogador um pouco mais lúcido ali no meio campo, um jogador que tem uma maior capacidade, uma maior qualidade para ajudar o Vasco. Ele vai sair no final do ano, desse ano, e o Vasco vai ter que se virar com o que tem, vai ter que ir com o Carlinhos jogando de 10, Iago Pikachu, esses jogadores que a gente tem. Infelizmente a situação segue muito complicada. O Vasco aí no segundo tempo tentou resolver de todas as maneiras e no finzinho do jogo que conseguiu fazer o gol aí com o Germancano, sempre ele, né? Artilheiro nato, cheira a gol, balançou a rede aí do Vascão, empatando a partida. Uma derrota que estava praticamente certa nos últimos minutos aí. O Vasco conseguiu esse empate com um sabor, não de vitória, porque o Vasco está na zona do rebaixamento, mas menos pior, né, cara? Porque o Vasco estava a um passo de ser derrotado aí em São Januário. Mesmo com esse resultado, eu demitiria aí o técnico Ricardo Sapinto, porque ele não é treinador de futebol, cara. Com todo respeito ao Ricardo Sapinto, eu não vejo critério aí
aí na escalação do Leandro Castan de titular. Não vejo um critério na escolha do Marco Júnior como titular, apesar de eu não gostar absolutamente nada do futebol do Andrei, mas eu acho ele melhor do que o Marco Júnior. Acredito que a maioria dos vascaínos concordam nesse ponto aí, porque o Andrei não tá jogando nada. Não sou admirador do futebol do Andrei, não puxo o saco por Andrei, não acho ele craque, não acho ele que o Vasco vai vender ele por milhões e milhões. Ele é um jogador mediano para jogar em time médio, não para vestir a camisa do Vasco, para jogar em time médio, Atlético Paranaense para baixo. Mas na minha opinião, ele é melhor do que o Marco Júnior, cara. Não dá para escolher o Marco Júnior como jogador principal, titular do Vasco. Outros jogadores também não vi o motivo da escalação do Vinícius. O Vinícius estava machucado dentro de campo. O Ricardo Sapinto parece que ama tanto esse jogador que ele estava machucado. Preferiu deixar ele dentro de campo e não escolher logo uma alteração. E quando escolheu quem? Ele, o Ribamar, né, cara? Mexe muito mal, demora para fazer alterações. O técnico Ricardo Sapinto já está fazendo hora extra no Vasco. 13 jogos à frente do Vasco, apenas 2 vitórias. Olha esse retrospecto ridículo desse treinador. Não dá para continuar com ele. O Alexandre Campelo não teve paciência com o Ramon Menezes e demitiu ele logo. Por que o Ricardo Sapinto tem que ficar? Só porque ele é europeu? É por isso, Campelo? Responde para mim. É só porque o técnico do Vasco ele é europeu? Engomadinho? É lá de Portugal, onde o Zé do Tarso conhece a terra dele, né? Que ele ama Portugal? É só por isso? Porque em números, dentro de campo, ele não tá fazendo nada. O time não tá jogando absolutamente nada. O Vasco é um bando dentro de campo. O Vasco é um time totalmente desorganizado. A gente não consegue ter um padrão tático, cara. Hoje ele fez alterações táticas, mas o time foi jogando de qualquer maneira. Foi no vamos que vamos. Vamos no abafa, vamos do jeito que dá. O Vasco não tem organização. Na hora que pegar um time mais qualificado, como foi o caso hoje do Fluminense, mas o Fluminense também tem uma parte de limitações. Se fosse um time um pouco mais qualificado, se fosse, por exemplo, o caso do Grêmio, quando o Vasco enfrentou o Grêmio, olha o que tomou, 4-0. Imagine se fosse hoje o Grêmio de novo. O Vasco iria tomar outra goleada, porque ele estava totalmente desorganizado. Esse empate pode camuflar muitos erros clamorosos que foram no jogo de hoje de muitos jogadores, cara. O Vasco teve grandes oportunidades para sair vencedor na partida de hoje, mas devido às limitações aí, as limitações técnicas, principalmente de chute do seu Thales Magno, que de frente pro gol, ele não pode chutar a bola fora de São Januário, meu amigo. Todo respeito a você, Thales Magno, você é uma joia do Vasco, mas você tem que aprender a chutar a bola, cara. Você tem que aprender a finalizar no gol, porque na cagada você acerta o travessão. Mas no lance óbvio, que é para fazer o gol, para finalizar dentro do gol, você chuta a bola fora de São Januário, livre, parecendo que era da marca do pênalti. Era para gritar gol e sair pro abraço. Você isolou a bola. E aí fica difícil, né, cara? A gente não tem como o torcedor vascaíno ter esperança quando o jogador tem limitações técnicas, quando a gente espera algo a mais do time que não vem, né? No momento de hoje, cara, hoje eu esperava que o Vasco tivesse uma nova postura. Eu esperava que o Vasco fosse realmente vencer o Fluminense, tanto pelo histórico de freguesia do Fluminense, quanto também o histórico do Vasco jogando em São Januário contra o Fluminense. O ano passado a gente venceu o Fluminense com um gol do Bruno César. Por aí você vê como que o Vasco é superior frente ao Fluminense, jogando principalmente em São Januário. E hoje não exerceu essa superioridade. O Fluminense ficou acomodado no segundo tempo. Se tivesse insistido um pouquinho a mais, teria vencido aí com sobras o Vasco. Mas o empatezinho aí serviu pro Vasco pelo menos pontuar na rodada. Infelizmente não conseguimos vencer aí dentro de São Januário desde a 8ª rodada contra o Atlético Paranaense. E vamos nos preparar para o jogo contra o Santos aí. Um jogo importantíssimo. O Santos que vai ter um jogo duro no meio da semana da Libertadores contra o Grêmio. E o Vasco vai ter mais uma semana inteirinha para trabalhar, para entrar no final de semana aí focado para tentar vencer um adversário muito difícil, cara. Vai ser difícil. Esse time do Santos que perdeu hoje de 4 do Flamengo não é o time titular, não é o time principal do Santos. O time principal tá poupado. O Marinho, por exemplo, que é o craque do Santos, não jogou. Vai jogar contra o Vasco certamente, vai trazer muito trabalho, principalmente ali na lateral esquerda, porque é o lateral esquerdo que marca o Marinho, né? E com certeza vamos jogar com o Henrique, já que o Neto Borges saiu machucado. E o Henrique, né, cara? Falar o que do Henrique que entrou, deu um cruzamento fora de São Januário a bola também, igual o seu Thales Magno. Bom, pessoal, deixa aí nos comentários o que você achou desse jogo de hoje. Empatezinho, né? Nem lá, nem cá. Empatezinho Salvador no finzinho ali com o gol do Germancano. Na minha opinião, não está nada de bom tamanho. O Vasco tem que mandar embora o Ricardo Sapinto enquanto há tempo.
porque ainda dá tempo de se recuperar, porque senão o Vasco em breve vai fazer igual o Botafogo, está a 8 pontos de sair da zona do rebaixamento, e aí é tarde demais, meu amigo. 8 pontos sair da zona do rebaixamento para um time limitado, não vai ter salvação, e o Vasco tem que agir e agir já, e mandar o Ricardo Sapinto embora amanhã, meu amigo. Não dá mais para continuar com esse treinador, porque ele não tem isso aqui para gerir o time do Vasco, para dirigir o time do Vasco à beira do gramado, porque ele não tem capacidade de conhecimento, nada de futebol ele entende, ele não conhece o time do Vasco ainda, já está aí algum tempo à frente do Vasco, ele não tem o mínimo do conhecimento dos jogadores do Vasco, e na minha opinião tem que ser demitido e procurar aí um outro nome, ou até mesmo manter o Alexandre Grazelli da base aí do Vasco no time, porque realmente eu acredito que ele vai fazer mais do que o Ricardo Sapinto. Bom, pessoal, é isso aí, muito obrigado a todos vocês, tamo junto, forte abraço e ótima noite a todos vocês.